O maior evento de educação cristã do Brasil está de volta. 10º CENED, Congresso Nacional de Escola Dominical, com o tema O Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade, de 2 a 5 de novembro em Fortaleza, Ceará. Preletores nacionais e internacional, especializados no Ministério de Ensino. Inscrições pelo site cned.com.br. Informações pelo WhatsApp 21 96452 2990. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Apoio CGADB. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 13. Deus provê o escape. A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, querida professora. É uma honra estar com você aqui neste vídeo, onde juntos partilharemos um pouco de um ponto interessante, de pontos interessantes da nossa lição para a sua aula. Eu sou o pastor Alexandre Coelho, gerente de publicações da CPAD e também comentarista das lições deste trimestre. Quero também saudar a você com o meu bem-vindo a você, pastor, superintendente, aluno de outra classe ou mesmo aluno da classe de jovens que deseja assistir essa aula, colaborar um pouco mais com a aula e o seu professor e a sua turma. A lição deste dia vai estar justamente encerrando o trimestre que nós estamos trabalhando, que é a lição cujo tema é Deus provê o escape. O texto principal da nossa lição diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. E o texto bíblico base da nossa lição está em 1 Coríntios capítulo 10, versos 1 a 13. Vamos então juntos ler a palavra de Deus. Diz assim o texto das Sagradas Escrituras: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os vossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles fizeram. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, levantou-se a folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras que estão escritas para o aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. O apóstolo Paulo, quando escreve aqui a primeira carta aos Coríntios, logo no capítulo 10, ele faz uma rememoração, um lembrete para os coríntios das histórias que estavam cercando o povo de Israel. E é curioso que a tônica do que Paulo fala sobre o povo de Israel está se referindo basicamente ao povo de Israel no Egito. Então, pela quarta vez, nesses momentos em que nós estamos estudando essas lições, nós vamos perceber que o povo de Israel no deserto nos traz grandes lições. Jesus se valeu dele para vencer as 3 tentações com as quais ele foi inquirido por Satanás, e agora o apóstolo Paulo fala aos coríntios sobre alguns fatos que aconteceram e que vão mostrar aspectos de tentações que podem ser também tentações dos nossos dias, não é? Como, por exemplo, o povo de Deus, mesmo tendo saído do deserto, tendo saído do Egito e
tendo sido abençoados por Deus com liberdade, com provisão, e Deus, a Bíblia deixa claro que Deus não os levou pelo caminho dos filisteus para que eles, vendo a guerra, ficassem desanimados, ou seja, Deus se preocupou até com a segurança deles. E o que aconteceu? Aquele povo se rebelou várias vezes contra Deus, fez o possível para desagradar a Deus, a ponto de o apóstolo Paulo dizer que Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. É possível que nós estejamos sendo amados por Deus, mas ao mesmo tempo desagradando a Deus? Ou seja, é possível que Deus não se agrade de algo que nós fizemos? Sim, é possível. O próprio texto do apóstolo Paulo deixa claro essa colocação. Então, é uma advertência que nós devemos levar para as nossas vidas, para não desagradar a Deus nas coisas que nós estamos fazendo, porque o preço que o povo pagou por ter visto tantos milagres, o mesmo povo de Israel que viu o Mar Vermelho se abrindo, as 10 pragas do Egito, eles sendo conduzidos para a liberdade, para viverem numa terra que mana leite e mel, esse mesmo povo desagradou a Deus, pecando contra Deus. E essas coisas foram-nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Aí alguém pode perguntar, como que as pessoas podem cobiçar algo num deserto que não tem nada para cobiçar? Não é? Entretanto, aquele povo de Israel, eles desejavam outras coisas, e essas coisas, mesmo no deserto, foram provadas e serviram como referencial para que o apóstolo Paulo, séculos depois, advertisse os coríntios, para que eles desejassem coisas boas e não coisas ruins como o povo de Israel desejou. E o apóstolo Paulo continua no verso 7, no tocante à tentação. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e beber e levantou-se para folgar, ou seja, para festejar. Ali, Paulo vai falar sobre o quê? Possivelmente uma referência ao bezerro de ouro, porque eles fizeram uma festa quando construíram ali, moldaram um bezerro de ouro para adorar enquanto Moisés estava na montanha falando com Deus. Então, a idolatria é uma forma de tentação? Sim. Desagradar a Deus cobiçando coisas que são desagradáveis a Deus também é uma tentação. E aí Paulo fala mais um pouco, e não nos prostituamos como alguns deles o fizeram. Também é um momento em que nós estudamos nas nossas lições, quando Balaão, ele tenta amaldiçoar o povo de Deus várias vezes, não consegue, mas ele orienta os reis que o contrataram, ele orienta os homens a fazerem o quê? Com que mulheres se aproximassem do acampamento dos israelitas, se prostituíssem com os homens israelitas, e não apenas houvesse a prostituição física, mas também que os israelitas passassem para o outro lado da fronteira, para ali eles cultuarem e adorarem os deuses daquelas terras. E ali houve uma grande mortandade, porque eles desejaram coisas ruins, eles desprezaram a Deus, eles adulteraram, praticaram prostituição, e essa prostituição também foi levada para a esfera espiritual. Isso causou um dano muito sério para aquele povo. E no verso 10 ele também diz, olha, verso 9, não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Então, observe que mesmo no deserto, não tendo quase nada para aparentemente trazer problema, o povo de Israel trouxe vários problemas para Deus na caminhada. E o verso 10 continua dizendo, não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Observe que a murmuração também desagrada a Deus, ou seja, prostituição, infidelidade, murmuração, todos esses são fatores que culminaram na história do povo de Israel no deserto e que serviram de exemplo para que o povo, séculos depois, não fizesse esse mesmo tipo de situação, para que eles não pecassem contra Deus. E aí Paulo fala, olha, tudo isso veio como figuras para que a gente compreenda que não devemos fazer aquilo que eles mesmos fizeram. Então, qual é a tônica da nossa lição? Primeiro, a tentação é humana, como diz o apóstolo Paulo, não veio sobre vós tentação, senão humana, ou seja, não é Deus que vai tentar o ser humano. Todas as questões que envolvem as nossas tentações são situações que envolvem a nossa humanidade. Ainda que Satanás seja o vetor dessa tentação, ele vai fazer com que nós nos sintamos tentados e atraídos por coisas que vão satisfazer os nossos desejos pessoais. Satanás, ele pode trazer situações para que sejamos tentados, mas essas situações vão envolver a nossa humanidade. Por isso o apóstolo Paulo fala que a tentação é humana. Entretanto, Deus, sabendo disso,
ele vai falar, o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Deus é fiel e ele não permite que a nossa tentação seja além daquilo que a gente possa suportar. Ou seja, nós devemos estar atentos para que no momento da tentação tenhamos os instrumentos que Deus disponibiliza para que não venhamos a pecar contra o Senhor nosso Deus. Em sua misericórdia, Deus nos concedeu um sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que em tudo ele foi tentado, porém ele não pecou. Então, qualquer tentação com a qual nós venhamos a nos deparar, o Senhor Jesus, certamente, à luz da palavra de Deus, passou por ela e venceu. E por ele ter vencido, ele nos auxilia a que venhamos a também vencer. E aqui cabe então também algumas recomendações para que nós venhamos a ficar mais atentos. O que Deus provê para a nossa vitória? Afinal de contas, Paulo diz, olha, Deus provê o escape. O escape vem de que forma? Primeiro, pela presença do Espírito Santo de Deus. Quanto melhor for a nossa vida de oração, a nossa vida devocional, sempre consultando ao Senhor e dependendo dele, com certeza nós teremos mais chances de vencer a tentação. Segundo aspecto, a palavra de Deus. É necessário que nós nos lembremos que o Senhor Jesus foi tentado, mas ele tinha a palavra de Deus consigo, ele zelou por ler a palavra de Deus, interpretá-la e aplicá-la da forma correta. Então, isso também faz parte da forma com a qual Deus provê o nosso escape. E também a fé na providência das nossas necessidades. Afinal de contas, as tentações, elas também advêm quando Satanás percebe que alguma necessidade na nossa vida, em tese, não está sendo satisfeita. Quando nós confiamos em Deus, podemos crer que no momento certo, aquilo que para nós talvez seja uma carência, uma necessidade, Deus há de prover de uma forma especial. E de que forma nós podemos então enxergar essa questão do escape? Primeiro, não subestime o inimigo. Não pense você que você é mais santo do que os outros, que você é inatingível ou que você jamais vai pecar contra Deus. Quando nós nos convertemos, nós somos transformados, mas a carne que vai clamar por buscar prazer nas coisas que desagradam a Deus, a carne continua com a gente. Então nós devemos ter bastante cautela nesse aspecto, não nos deixar levar por essas situações, acima de tudo, não subestime o inimigo. Que nós não venhamos a cair na conversa de Satanás, dizendo que nada vai acontecer, não tem problema, porque tudo isso, com certeza, tem um preço. Segundo aspecto, evite ficar sozinho. Uma das coisas que mais tem feito com que pessoas, homens e mulheres, até mesmo homens e mulheres de Deus, com muita experiência com Deus, venham a pecar contra Deus, são momentos de solidão, momentos de isolamento. Nós estamos vindo aí de um momento de pandemia, onde por mais de 2 anos, muitas pessoas precisaram ficar isoladas para não serem contaminadas com uma doença que estava matando milhares e milhares de pessoas. Ainda assim, nós devemos buscar a comunhão dos santos. Provérbios diz que aquele que se isola busca os seus próprios interesses. Portanto, evite ficar sozinho. Esteja sempre com outras pessoas em oração, em comunhão, na igreja, congregando, e com certeza, quanto menos tempo você estiver sozinho, menos suscetível à mudança provavelmente você estará. Porque quando nós ficamos sozinhos, nós acabamos sendo alvo do maior dos ataques de Satanás. E acima de tudo, esteja vigilante. Vigilância é necessário? Claro que sim. A Bíblia nos manda vigiar e orar. Tem pessoas, eu costumo dizer, que oram muito e vigiam pouco. E por isso elas acabam tendo dificuldades nas suas vidas. Orar é necessário, mas estar alerta e vigilante também é necessário. Quando nós combinamos de forma correta oração e vigilância, nós podemos estar certos de que estaremos mais distante das tentações e mais próximos de Deus e também mais distantes do pecado. Portanto, muitas pessoas que acabam sendo pessoas de oração, de muita devoção, mas não estão atentas às coisas que estão acontecendo, elas podem ceder à tentação. Por isso é necessário que nós estejamos atentos, vigiando, tanto quanto estejamos orando, para que não venhamos a cair na tentação e desonrar o nome do Senhor nosso Deus. A vigilância é tão grande que o próprio Senhor Jesus, nos momentos que antecediam a sua morte, ele pergunta aos seus discípulos: vocês não puderam ficar vigilantes aqui nem um pouquinho?
Então, Jesus valorizou a vigilância e nós devemos valorizar também para que tenhamos a nossa vida que agrade em todos os aspectos ao Senhor nosso Deus. Que Deus nos guarde de ser pessoas que vão ceder à tentação. A tentação um dia vai chegar, ela vai nos tentar justamente em situações que vão nos chamar a atenção. Ainda assim nós podemos ter da parte de Deus o refrigério, não é? O escape e sempre atentos e vigilantes para que não venhamos a cair em tentação e desagradar ao Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe sua aula, seu ministério, seus alunos, a sua vida, sua família, sua igreja e que a bênção de Deus em todos os momentos possa acompanhar você, como diz lá o Salmo 23. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Que isto sirva de lição para a sua vida e que te acompanhe também em todo o tempo. Deus abençoe grandemente a sua aula.